Senador Ângelo Coronel, obrigada pela presença aqui no Almoço do My News. Boa tarde, Mara, boa tarde, Miriam, boa tarde a Paloma, essa craque aí da Libra. É um prazer estar com vocês aí nesse almoço, apesar que eu já estou ficando com fome. Ainda bem que está próximo. Segura aí, senador. Vai ser rapidinho. Muito espinhoso, constrangedor, mas nós temos que encarar de frente, não dá para poder jogar debaixo do tapete. Então, estou à disposição de vocês para que a gente faça qualquer discussão sobre o tema ou qualquer questionamento. O senador Chico Rodrigues pediu esse afastamento hoje. O presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, que é do mesmo partido, DEM, do Mato Grosso, mandou essa representação contra o senador Chico Rodrigues para a advocacia do Senado. Quando a gente lê sobre esses trâmites todos, fica uma sensação que estão usando recursos para protelar, para ganhar mais tempo. O Senado está num movimento de jogar água na fervura? Olha, Miriam e Mara, eu fui talvez o primeiro senador que levantou essa questão logo quando saiu esse evento. Eu sou titular do Conselho de Ética e é inadmissível que um assunto dessa natureza ele fique sendo protelado e não venha logo ser esclarecido para o grande público brasileiro. Porque, na verdade, todos nós sabemos que a classe política, quando há um fato desabonador desta ordem, vira logo manchete. Esse caso do Chico virou manchete não só nacional, saiu até em alguns diários estrangeiros. Eu sempre pergunto, meu Deus, ser político parece que é uma profissão de fé. Porque quando a gente vê padres, pastores, líderes religiosos também envolvidos em tanta coisa, não tem a mesma dimensão de quando acontece isso por parte de algum político. Por isso que eu dei minha versão logo no início, que teria que acelerar essa posição de ser logo ouvido para que o Senado não continuasse sangrando. Essa decisão do Barroso, ela também cria uma certa dúvida, porque na própria decisão do Barroso ele diz que não é crime guardar dinheiro em vestes íntimas. Quer dizer, ele pede o afastamento e ao mesmo tempo diz que não é crime. Então já fica numa situação meia dúbia de, por exemplo, eu que sou um dos julgadores do Conselho de Ética, ter um certo fundamento para poder votar contra o afastamento ou a favor do afastamento do senador Chico. Porque, na verdade, se não é crime estar com recurso nas partes íntimas, e se ele prova que o dinheiro é lícito, então, ou seja, foge dessa parte criminal. Eu, inclusive, queria ter essa oportunidade de perguntar ao ministro Barroso, então, para que representação? Então, tanto é que ele pediu licença ao senador Chico Rodrigues, então a decisão do ministro Barroso perdeu totalmente o sentido. Então, é isso que eu digo. Senador, será que adiar o problema é bom? O senhor tocou num ponto que é fundamental. A questão toda é a origem do dinheiro. Quer dizer, o fato dele ter escondido o dinheiro mostra que ele teve receio de ser questionado e não saber dizer, não poder dizer de onde veio, qual é a origem do dinheiro. Essa é a grande questão. Poderia ser 1.000, 2.000, o que fosse, mas tem que ter origem o dinheiro. E esse é o crime, esse é o problema, é não ter origem. Ele tem que explicar de onde é esse dinheiro, né? Enfim, e por que ficou tão apavorado com a Polícia Federal que se sujeitou a passar por essa situação. Constrangedora, né, Mara? Uma situação constrangedora, inclusive. Bastante constrangedora. Para todo o Senado da República, toda a população brasileira, uma situação delicadíssima. Senador, mas o mais constrangedor é um dinheiro sem origem para um senador certeza. Da República. Isso e a gente tem visto isso, como eu falei, essa cena, esse episódio, ele só foi escatológico, mas a gente tem visto outros casos. No Segunda Chamada, que é o nosso programa aqui de segunda-feira, a Fabiana, nossa produtora, fez um retrospecto de vários outros casos de parlamentares que foram pegos com dinheiro ilícito. O que o Congresso pode fazer? Porque essa é a grande questão, é a grande vergonha do país. É você ter parlamentares, uma recorrência
de parlamentares envolvidos com dinheiro sem origem. O que o Congresso pode fazer? Ontem, o Valor Econômico publicou a coluna do Bruno Caraza, que faz um histórico de projetos de leis que estão no Congresso e que ajudariam muito no combate à corrupção. Por exemplo, o mais recente é o PL 75 de 2019, do deputado Rodrigo Agostinho, está na Câmara. Enfim, e que proíbe você pagar em dinheiro vivo boletos acima de R$5.000. Toda essa questão do dinheiro vivo, de usar dinheiro vivo para fazer pagamento. Nós estamos numa época em que você, de fato, não precisa. Assim, tem tecnologias que você realmente não precisa mais usar dinheiro. Por que o Congresso não vota medidas para coibir o uso de dinheiro vivo em transações financeiras? Olha, Mara, a questão do dinheiro vivo é muito relativa, porque se você tiver com ele declarado, está na sua declaração de imposto de renda, eu acho que não há nenhum problema. Uhum. O que não pode é você estar manuseando o dinheiro vivo se você não está com ele declarado no seu imposto de renda. Isso aí são dois fatos que a gente tem que distinguir. É evidente que esse projeto do deputado, ele deve passar pela Câmara, deve vir para o Senado. Votarei a favor do projeto, contanto que ele comprove que está na declaração de imposto de renda dele que ele pode pagar em espécie. Porque, por exemplo, cheque é uma coisa que já foi abolida. Hoje, agora, depois do PIX, que a partir de novembro o PIX, facilita mais ainda. Exatamente. Instantâneo. Então, na verdade, o papel, o dinheiro, vai perder o sentido total no Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, se o senador não comprovar a origem, lista do dinheiro, não tem escapatória para ele, é somente adiar o problema para daqui a 90 dias. Porque, por exemplo, eu no Conselho de Ética não me vejo votando favorável a ele se ele não apresentar uma justificativa na declaração de imposto de renda que ele tem esse dinheiro em caixa. E se não acontecer, não tem por que votar. Eu não vou no corporativismo, não vou na questão porque a colega tem que votar favorável. Eu não sou de jogar poeira debaixo do tapete. Não sou mais honesto que ninguém, não quero ficar acima de ninguém. Mas eu tenho as minhas convicções. Não faço parte de bancada de governo, não faço parte de bancada de oposição, sou da bancada independente. Tanto é que eu presido a CPI das fake news, porque me colocaram por eu ser independente, por eu ser imparcial. Então, eu quero simplesmente, já disse, se o partido me quiser no Conselho de Ética, tenha certeza que eu vou agir dentro da legalidade. Não vou agir lá para proteger ninguém, porque não estou para poder colocar o meu nome, macular o meu nome, corroborando com uma cena que realmente chocou o povo brasileiro. Senador, amanhã... A Miriam disse que é responder curtinho, por causa do tempo. Então eu tenho que responder curtinho, viu? É isso aí, senador. Obrigada. Respostas concisas. Amanhã, o Senado vai sabatinar o Cássio Nunes, indicado pelo presidente para ocupar uma vaga no Supremo. Eu sei que o voto é secreto, mas eu queria saber se o senhor já pensou em alguma pergunta que o senhor vai falar para o Cássio Nunes. Olha, o voto é secreto, mas eu sou um pouco fora da curva. Eu vou votar favorável ao Cássio, não estou aqui para esconder. Por ser até um nordestino, eu gostaria até que fosse um baiano. Porque nunca na história do Supremo Tribunal Federal teve um baiano na corte. E pelo menos, já que um baiano não foi contemplado, é nordestino, pelo menos para dar, é uma pessoa que conhece as nuances do Nordeste. Espero que ele faça um trabalho também de imparcialidade, que ele use o símbolo da justiça, que é aquela cidadã cega, e os pratos da balança também com imparcialidade, para que realmente ele não macule a imagem dele. São quase 30 anos que ele vai ficar na corte, é um período longo, inclusive mas o senhor acha que tudo bem ele ter maquiado o currículo, como ele fez? Olha, ele vai explicar amanhã qual foi a maquiagem que ele fez. Será questionado. Eu não quero ser redundante, porque como tem tantos senadores já inscritos, se por acaso nenhum perguntar, eu faria a pergunta. Mas, como eu devo ser, parece que o 20º ou 30º na lista, eu acho que algum senador vai fazer essa pergunta sobre a questão da maquilagem do currículo dele. Mas se até a minha vez ninguém perguntar, eu vou questioná-lo, não tenha dúvida sobre isso. Tá certo, senador. Mara, alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos, senador. A gente vai continuar conversando com o senhor para acompanhar tanto a questão da sabatina, como essa questão da lavagem de dinheiro, da corrupção, enfim, do que o Congresso pode efetivamente fazer, e se há vontade política,
para combater os crimes de corrupção. Até a certeza, Mara, Miriam e meus caros telenautas, que nós temos que realmente dar uma satisfação à sociedade brasileira. Não podemos deixar que todo ato de corrupção, todo fato, seja simplesmente escamoteado, seja jogado, repito, embaixo do tapete. Eu acho que está na hora da gente realmente ajudar o Brasil a esclarecer fatos que fiquem aí na mente do brasileiro como fatos que realmente desabonadores. Então, eu espero que o senador Chico dê uma grande explicação, porque se ele não der uma explicação real, eu não tenho dúvida que o mandato dele será ceifado, porque ninguém vai corroborar com isso. Obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição, ou na Bahia ou em Brasília, para qualquer questionamento. Obrigada, senador. E o próximo menos conciso. Obrigada, senador. Miriam, obrigado também. Obrigado, Luque. Obrigada. Mara, vamos lembrar o pessoal